Ela foi entregue a um fazendeiro bêbado como castigo, mas o fazendeiro a amou incondicionalmente. Você já viu uma vida inteira mudar por causa de um único acordo feito no fim da tarde? Pois foi exatamente isso que aconteceu na velha cidade de Santarina, em plena época do faroeste brasileiro, quando a poeira se misturava com segredos e cada família carregava mais dores do que queria admitir. Numa estrada seca, iluminada pelo sol avermelhado do sertão, uma jovem chamada Lívia foi entregue como se fosse parte de uma dívida, colocada nas mãos de André Valença, um fazendeiro forte, marcado pela solidão e pelo peso das responsabilidades que herdou muito cedo. Naquela noite, ninguém imaginava que duas almas quebradas estavam prestes a se encontrar, e que esse encontro iria transformar não só o destino deles, mas também revelar algo guardado há anos, escondido num cofre esquecido, que no final desta história vai te deixar completamente em choque. Enquanto a cidade julgava André, tentava entender por que alguém entregaria uma mulher adulta como castigo, e Lívia tentava entender por que a vida parecia insistir em tirá-la dos próprios sonhos. Mas o que eles não sabiam é que aquela fazenda que parecia o fim de tudo seria justamente o começo, o lugar onde dor e esperança caminhariam lado a lado, costurando um romance tão improvável quanto poderoso. E hoje eu vou te contar como esse encontro improvável mudou tudo. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? O sol começava a descer sobre o sertão de Santarina, espalhando tons alaranjados pelas tábuas secas das construções. As cigarras cantavam alto, como se tentassem abafar a tensão que pairava no ar. A poeira levantada pelos cascos dos cavalos anunciava que alguém chegava, e não era uma visita comum. No centro da praça, Lívia Sampaio, uma jovem de cerca de 22 anos, caminhava com passos curtos atrás do irmão mais velho. Seu rosto trazia uma beleza triste, marcada por noites de choro silencioso. Não havia algemas, mas a maneira como ele segurava o braço dela deixava claro que ela não estava ali por vontade própria. O povo observava de longe. Mães cochichavam. Comerciantes fingiam arrumar mercadorias. Alguns diziam que era castigo por ela ter envergonhado a família. Outros que era apenas crueldade disfarçada de tradição. A verdade ninguém sabia. Só sabiam que ela era adulta, responsável por si, e ainda assim estava sendo tratada como pagamento. O irmão desmontou do cavalo em frente à entrada da fazenda Pedra Brava, onde o cheiro forte de gado e terra molhada misturava-se ao vento quente do fim da tarde. O portão rangeu quando se abriu e de dentro saiu André Valença. Ele tinha 28 anos, ombros largos, braços marcados pelo trabalho pesado, barba por fazer e um olhar que parecia sempre carregar o peso do mundo. Reputado por sua força e por uma certa frieza, André era conhecido como um homem que enfrentava tempestades sem baixar a cabeça. Mas havia algo de quebrado por dentro que só quem o conhecia de perto percebia. Naquele momento, porém, havia também cheiro de álcool. Ele segurava um cantil, ainda que tentasse escondê-lo atrás da perna. O irmão de Lívia aproximou-se e disse: "Aqui está o que lhe prometi, André. Minha parte do trato está cumprida." André franziu o senho. Ele olhou para a moça que evitava encará-lo. A voz dele saiu rouca. "Eu aceitei a bebida. Não aceitei ninguém." O irmão soltou um riso seco. "Já está feito. Você sabe como funciona. A honra da família precisa ser paga de algum jeito." Lívia, com a voz trêmula mas firme, tentou falar. "Eu não quero estar aqui, mas voltar não é mais uma opção." André passou a mão no rosto, tentando entender a cena absurda diante dele. Mesmo bêbado, tinha clareza suficiente para perceber a injustiça. Ele encarou o homem que a trouxera. "Isso não está certo. Ela é uma mulher adulta. Não é um objeto de troca." "Objeto?" O irmão respondeu irritado. "Ela é o motivo de nossa vergonha. Leve-a, cuide dela, faça o que quiser. Eu já fiz minha parte."
Lívia fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de ouvir aquilo vindo de quem deveria protegê-la. André, por outro lado, pareceu perder a respiração por um momento. Havia muita coisa que ele não tolerava, e uma delas era testemunhar a humilhação de alguém que não merecia. Após alguns segundos de silêncio duro, ele disse apenas: "Entre." Mas o tom não era de posse. Era de responsabilidade, de hesitação, profundo, de incômodo. Lívia entrou pelo portão sem olhar para trás. O irmão montou no cavalo e se afastou sem despedidas. A poeira que se levantava parecia o último fio de ligação com a vida que ela acabara de perder. Na varanda, André largou o cantil na mesa com força, respirou fundo e falou: "Eu não sei o que fizeram com você, mas aqui ninguém manda em você. Não precisa ter medo." Lívia ergueu o olhar pela primeira vez e, com uma sinceridade cortante, respondeu: "Eu não tenho mais medo, só não tenho mais lugar no mundo." André ficou em silêncio. Ele conhecia muito bem aquela frase. Já havia sentido a mesma coisa anos atrás, quando se viu sozinho com uma fazenda enorme e nenhum afeto ao redor. Enquanto o sol desaparecia por trás das montanhas distantes, um acordo injusto unia duas almas partidas pela vida. Nenhum dos dois suspeitava que essa dor inicial seria o primeiro passo para algo muito maior. Algo que mudaria os dois para sempre. A manhã seguinte, amanheceu silenciosa em Santarina. O vento carregava cheiro de capim queimado e madeira antiga, e o som distante de um ferreiro batendo ferro ecoava nas ruas estreitas. Era uma cidade pequena, mas cheia de regras invisíveis, onde cada história mal contada virava verdade em poucas horas. O estabelecimento mais movimentado era a venda do senhor Horácio, um homem idoso e atento, que ouviu antes de todos o rumor que se espalhava. "Disseram que o André Valença recebeu uma moça como pagamento", comentou uma mulher, sussurrando enquanto escolhia farinha. "Um absurdo desses ainda acontecendo", respondeu Horácio, balançando a cabeça. Na outra ponta da venda, dois peões cochichavam. "Mas é verdade mesmo? Entregaram a moça como castigo?" "Dizem que sim, mas essa história ainda vai render. Aquela moça não parece fraca, não. Santarina era assim. Ninguém sabia a verdade, mas todos adoravam imaginar." Enquanto isso, na fazenda Pedra Brava, o sol iluminava a varanda onde André observava a cidade ao longe. Havia dormido pouco. Noite inteira pensando naquele acordo absurdo que aceitou sem perceber o tamanho da injustiça. Lívia apareceu na porta com passos hesitantes. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou ela, evitando encarar o olhar dele. André respondeu com calma: "Você não precisa trabalhar hoje, nem amanhã se não quiser. Aqui ninguém te deve nada e você não deve nada a ninguém." Ela respirou fundo, tocando as mãos uma na outra. "Não quero ser um peso." "Não é peso", ele disse firme. "É hóspede e merece respeito." Ela ergueu os olhos pela primeira vez naquele dia, e André viu por trás da tristeza uma força silenciosa. A conversa foi interrompida quando Dona Quitéria, uma vizinha distante e amiga da mãe de André, apareceu a cavalo. "Bom dia, André!" Ela gritou antes mesmo de parar. "Você recebeu uma moça? A cidade inteira está falando disso." Lívia se encolheu um pouco, como se a exposição lhe queimasse a pele. André cruzou os braços. "Recebi, não. Aceitei porque era tarde e eu estava com a cabeça ruim. Mas ela não está aqui contra a vontade." Quitéria analisou Lívia com atenção, mas não com desprezo, com empatia. "Minha filha, quer um conselho?" perguntou a mulher, descendo do cavalo lentamente. "Não dê ouvidos para a língua solta desse povo. A cidade vive de falar, mas ninguém sabe o que cada um carrega no peito." Lívia assentiu, agradecida. Quitéria continuou: "André, eu conheci sua mãe. Sei que ela não gostaria de ver a Pedra Brava sendo motivo de fofoca. Cuide bem dessa moça. Ela parece ter passado por coisa demais. Eu vou cuidar", respondeu André com a voz baixa, mas sincera.
A visita de Quitéria reforçou algo que ele já estava sentindo. Santa Arina tinha olhos em todos os cantos. Se ele não enfrentasse a situação de frente, a cidade iria destruir a reputação de Lívia, e talvez até dela mesma. Mais tarde, quando foram até o galpão verificar os equipamentos, Lívia comentou: "A cidade vai sempre ser assim?" "Vai", respondeu André, ajustando uma cela. "Santa Arina tem mania de achar que manda na vida dos outros, mas não manda na minha e não manda na sua." Ela sorriu de leve, surpresa com a proteção implícita. "Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer", disse ele, olhando-a rapidamente antes de desviar. "Só viva sua vida aqui do jeito que quiser. Quando você estiver pronta, decide se quer ficar ou ir embora. Mas ninguém vai te obrigar a nada." Lívia tocou a madeira do curral, respirando fundo. Aquela fazenda, que ela imaginou ser seu pior destino, parecia ser o primeiro lugar onde alguém lhe dava escolha. Ao longe, Santa Arina seguia murmurando, imaginando histórias que não conhecia, e sem perceber, estava prestes a testemunhar algo que mudaria completamente a imagem de André Valença e da moça que todos acreditavam estar ali apenas por castigo. Uma cidade inteira observava, mas só 2 corações sabiam a verdade que começava a nascer, lenta, dolorosa e inevitável. E você que está acompanhando essa história, já se inscreveu no canal? Ainda vem muita história da época que você vai amar. Os primeiros dias na fazenda Pedra Brava foram silenciosos, quase delicados demais para quem estava acostumado ao peso bruto da vida no sertão. Lívia acordava cedo, observava o campo pela janela e ainda tentava entender como havia parado ali. André, por sua vez, mantinha distância, não por frieza, mas por respeito e por medo de errar. Naquela manhã, o cheiro do café fresco espalhava-se pela cozinha. Lívia colocou 2 xícaras sobre a mesa de madeira antiga. André entrou devagar, tirando o chapéu como quem pede permissão. "Bom dia", disse ele, sem saber onde colocar as mãos. "Bom dia, André." Ela respondeu com uma voz discreta. Ele se sentou, mas notou o modo como ela evitava ficar muito próxima. Era um cuidado quase instintivo, como alguém acostumada a se proteger do mundo. Por fim, André respirou fundo. Aquilo precisava ser dito. "Lívia, eu queria falar sobre o que aconteceu no dia em que você chegou." Ela pousou a xícara e deixou as mãos quietas no colo, esperando. "Eu estava bêbado", confessou ele, olhando para a mesa. "E eu não devia ter deixado seu irmão te entregar daquela maneira. Não devia ter aceitado nada. Foi errado." Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Lívia encarou seus próprios dedos por alguns segundos antes de responder. "O que foi feito comigo já vinha acontecendo há muito tempo, André. Você apenas estava no lugar errado, na hora errada." "Mesmo assim", insistiu ele firme, "não quero que pense que tem obrigação de ficar aqui porque alguém te largou nesse portão. Não quero que viva achando que pertence à fazenda." Lívia ergueu os olhos com calma. "Eu nunca pertencia àquela casa. Nunca pertencia àquelas pessoas. E voltar para lá não é opção. Então, se você permitir, eu fico. Pelo menos até decidir para onde vou." André apertou os punhos, arrependido por tudo o que não tinha sido capaz de impedir. "Pode ficar o tempo que quiser, mas como convidada, não como pagamento de nada. Essa situação não me deixa em paz." Ela esboçou um sorriso tímido. "E eu agradeço por isso. Faz muito tempo que alguém não me deixa escolher nada." O som distante de bois mugindo interrompeu a conversa, e André levantou-se. "Se quiser andar pela fazenda, pode ir. Só não suba no pasto norte, que o chão está fofo por causa das chuvas da semana passada." "Está bem", respondeu ela. Horas depois, enquanto caminhava próximo ao celeiro, Lívia se deparou com André ajeitando ferramentas. Ele parecia desconfortável, como se carregasse algo entalado na garganta. "Está tudo bem, André?" ela perguntou, aproximando-se alguns passos. Ele largou o martelo devagar.
Não sei lidar com isso, Lívia. Não sei lidar com ter alguém aqui e saber que essa pessoa foi machucada de um jeito que não merecia. Ela se sentiu tocada pela sinceridade dele. Não era piedade, era respeito. Eu não preciso que me protejam do meu passado, disse, olhando-o com firmeza. Só preciso que me deixem esquecer dele aos poucos. E eu posso ajudar com isso? André perguntou, quase sem perceber que tinha falado. Lívia hesitou por um instante, depois respondeu. Pode, ao menos não me tratar como se eu fosse quebrar a qualquer momento. Ele assentiu, engolindo seco. Certo, eu vou tentar. Era curioso. André Valença sabia domar touros bravos, sabia reconstruir cercas em tempestades, sabia enfrentar homens armados quando necessário. Mas ali, diante daquela mulher frágil e forte ao mesmo tempo, parecia aprender uma nova forma de coragem. Mais tarde, quando o sol baixou, eles se encontraram novamente no alpendre. Não trocaram muitas palavras, apenas dividiram o silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que Lívia já havia vivido. Um silêncio que não machucava. E pela primeira vez, desde que chegou àquela fazenda, ela sentiu algo parecido com alívio. Um começo pequeno, quase invisível para o mundo. Mas para eles dois, era o primeiro fio de ligação entre duas vidas quebradas que, sem saber, estavam começando a se costurar. Os dias seguintes, na fazenda Pedra Brava, foram marcados por pequenos gestos que diziam muito mais do que palavras. Lívia se mantinha reservada, caminhando pelos corredores com um cuidado quase ritualístico, como se cada passo precisasse pedir licença ao chão. André observava, sempre de longe, tentando entender onde ela doía, não no corpo, mas na alma. Certa tarde, enquanto o sol queimava forte e os peões ajustavam o arame do cercado, André encontrou Lívia, perto do poço, olhando fixamente para o balde descendo pela corda. Ele se aproximou devagar. A água daqui corre desde antes de eu nascer, comentou André, buscando um jeito simples de quebrar o silêncio. Meu pai dizia que esse poço já salvou muita gente no tempo da seca. Lívia não tirou os olhos da água que subia. Salvou muita gente, menos quem devia, murmurou ela, quase sem perceber. André entendeu que havia algo profundo ali. E você? Perguntou ele, com voz calma. Quem devia ter salvado? Ela respirou fundo, mas não respondeu. A expressão dela trazia um sofrimento antigo, daqueles que a pessoa aprende a esconder porque não adianta mais gritar. Foi então que a alça do balde escorregou. Antes que caísse, André segurou rapidamente, mas o movimento assustou Lívia. Ela se afastou 2 passos, olhos arregalados, como se esperasse agressão. André parou na hora, levantando as mãos devagar. Ei, calma. Eu não vou te tocar sem você permitir. Nunca. O rosto dela corou de vergonha e a voz saiu fraca. Desculpe, é que às vezes eu me assusto fácil. Não precisa pedir desculpa por ter medo, disse ele firme. As pessoas pedem desculpa por muita coisa errada, mas o medo nunca é culpa de ninguém. Lívia abaixou a cabeça, sentindo a verdade daquelas palavras. Mais tarde, ao entardecer, eles se encontraram novamente perto da estrebaria. O cheiro de feno e madeira velha trazia uma serenidade que raramente se encontrava em Santarina. André limpava as ferraduras de um dos cavalos quando Lívia, tímida, aproximou-se. André, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você bebe tanto? Perguntou ela sem rodeios, mas com a voz suave. Ele parou, suspirou e respondeu. Porque é mais fácil encarar a solidão quando a cabeça está nublada. Lívia se sentou num caixote próximo, olhando-o com curiosidade. Você tem uma fazenda inteira. Tem gente que te respeita. Por que se sente sozinho? Porque respeito não é companhia, disse André com um sorriso triste. E faz tempo que eu não tenho alguém com quem dividir o silêncio. Lívia entendeu mais do que ele imaginava. Ficou alguns instantes quieta. Depois confessou. Eu não tenho medo de você, André. Tenho medo da vida, de tudo que ela me tirou. Ele deixou o cavalo e se aproximou um pouco, mas mantendo distância confortável.
O que ela te tirou? Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e respondeu. A chance de confiar. André quis dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar aquela dor. Mas nada parecia suficiente. Então, em vez de consolo, ele ofereceu sinceridade. Se algum dia você quiser tentar confiar em alguém de novo, pode começar comigo. Eu não prometo acertar sempre, mas prometo nunca te machucar. Lívia abriu os olhos e neles havia uma mistura de medo, esperança e descrença. Ela não sorriu, mas o olhar amoleceu. Obrigada, André, por não desistir de me entender. Eu não desisto fácil, afirmou ele. Aquele momento simples, quase silencioso, foi um ponto de virada. Tinham percebido ainda, mas algo começava a crescer ali. Algo tão sutil quanto uma brisa, mas tão forte quanto as raízes que seguravam toda aquela terra. As feridas invisíveis que cada um carregava começavam a se revelar. E, paradoxalmente, era isso que os aproximava. Porque às vezes a dor é um idioma que só quem já sofreu entende. E antes que a noite caísse, André disse, vamos entrar. O vento está ficando frio. Você não precisa enfrentar o escuro sozinha. Ela hesitou por um segundo. Depois, caminhou ao lado dele, com passos ainda tímidos, mas menos pesados do que no dia em que chegou. Era o começo de uma cura silenciosa. E se você está gostando da história, deixe seu like. Isso ajuda muito para que outras pessoas encontrem histórias emocionantes como esta. Com o passar das semanas, a rotina na fazenda Pedra Brava começou a tomar forma para Lívia. A princípio, André insistiu que ela descansasse, que se acostumasse ao lugar antes de se envolver em qualquer tarefa. Mas ela não era do tipo que suportava ficar parada, esperando que a vida acontecesse. Numa manhã clara, ela se aproximou de André enquanto ele consertava uma cerca desgastada. André, quero ajudar. Não quero que pense que estou aqui apenas passando o tempo. Ele levantou o olhar e deu um meio sorriso. Não acho isso, mas também não quero te ver se esforçando além da conta. Você ainda está se adaptando. Eu consigo trabalhar, respondeu ela com firmeza. Preciso ocupar a cabeça. André analisou-a por alguns segundos. Havia determinação nos olhos dela, mas também cansaço. Mesmo assim, ele reconheceu aquela necessidade, a de se sentir útil quando a vida parece tirar tudo de você. Certo, disse ele. Posso te mostrar a horta. É um bom começo. Era uma área cercada por tábuas de madeira envelhecida, com cheiro de terra molhada e brotos tenros surgindo entre as folhas. O trabalho exigia cuidado, não força bruta. Era perfeito para ela naquele momento. Aqui você planta, rega e colhe. Mas o importante, explicou André, é prestar atenção no que a planta está pedindo. Cada uma tem seu tempo. Como as pessoas, comentou Lívia, olhando o solo. André sorriu com um canto da boca. É, exatamente. Lívia começou a trabalhar ali todos os dias. E aos poucos a horta foi ganhando vida nova. As ervas cresceram fortes, as folhas verdes brilhavam ao sol, e ela parecia encontrar um pedaço de paz entre aquelas fileiras. Os peões observaram a mudança. No começo, não sabiam como tratá-la. Alguns, respeitosos demais, outros tímidos demais. Mas com o tempo, o jeito educado e discreto dela conquistou todos. Numa tarde, o peão João, homem de 40 e poucos anos e humor meio seco, se aproximou. Dona Lívia, a senhora está cuidando dessa horta melhor que muita gente que nasceu no campo. Ela riu. Aprendi a observar antes de mexer. Isso é sabedoria de gente boa, comentou ele, coçando o chapéu. E a fazenda anda mais leve desde que a senhora chegou. Lívia desviou o olhar, respondeu, sem saber como. Não era acostumada a elogios sinceros. André, que observava à distância, ficou impressionado com a forma como ela criava laços sem perceber. Ele caminhou até ela quando João se afastou. O pessoal está gostando de você, disse ele. Não precisa disso, André. Não quero parecer que vim tomar espaço de ninguém. Não é isso. Eles estão vendo que você tem bom coração. E num lugar como esse,
Isso vale mais do que ouro. Ela segurou um raminho de hortelã entre os dedos. Eu não sei se tenho tanto valor assim. André deu um passo mais perto, mas manteve o tom suave. Eu sei. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era carregado de algo que crescia devagar, mas crescia forte. À medida que os dias passavam, André começou a mostrar-lhe outras funções, como separar os remédios do gado, como verificar os saldos coxos, como identificar quando um bezerro precisava de atenção. Numa dessas tardes, enquanto observavam um bezerro recém-nascido tentando se levantar, Lívia perguntou: André, por que você cuida da fazenda como se fosse tudo o que tem? Ele demorou um pouco para responder. Porque eu herdei isso muito cedo. Perdi minha mãe jovem, depois meu pai. E desde então, a terra é o que me mantém de pé. Ela assentiu devagar. Então talvez a fazenda te salvou de certa forma. Talvez, respondeu André, olhando o horizonte. Mas tem hora que ela só me lembra do quanto estive sozinho. Lívia encarou o bezerro se equilibrando pela primeira vez e disse baixinho: Ninguém fica sozinho para sempre. André ouviu, mas não comentou. No entanto, aquela frase ficou ecoando dentro dele como um aviso, ou talvez como uma esperança que ele nem sabia que merecia ter. Com o passar dos dias, a presença de Lívia transformou mais do que a horta. Ela reorganizou a cozinha, trouxe cuidados aos peões feridos, escutou histórias antigas, criou laços discretos. A pedra brava, antes pesada e silenciosa, parecia respirar um pouco melhor. E André percebia essa mudança cada vez que a via caminhando pelo quintal, segurando um cesto de folhas ou conversando com alguém. Ele não entendia completamente, mas sabia que a vida estava tomando um rumo diferente. Um rumo que ele não controlava, mas que sentia vontade de seguir. Era apenas o começo da aproximação entre eles. Um começo tão natural quanto o crescimento das plantas que ela cultivava com tanto cuidado. A noite caía lentamente sobre a fazenda Pedra Brava, tingindo o céu com tons azulados e arroxeados. Era uma daquelas noites em que o silêncio parecia ter peso e o vento passava pelas frestas das janelas como se carregasse lembranças antigas. André, depois de um dia cansativo, organizando o curral e orientando os peões, caminhou até o quarto que pertencia ao seu falecido pai. Ninguém costumava entrar ali. A porta era antiga, de madeira escura, e rangia num lamento grave sempre que era aberta. Mas André precisava encontrar alguns documentos sobre a próxima venda de gado e sabia exatamente onde o pai os guardava, dentro do cofre. Lívia, que passava pelo corredor com um lençol recém-lavado nas mãos, viu a porta entreaberta e parou por um instante. Aquele quarto sempre lhe desperta curiosidade, não por ambição, mas porque parecia carregar uma história que ninguém ousava tocar. Ela nunca perguntou nada, pois respeitava os silêncios de André tanto quanto ele respeitava os dela. Lá dentro, André acendeu o lampião e caminhou até o cofre no canto da parede. Tirou a chave do bolso, uma chave que carregava desde jovem, e abriu a porta de ferro com um estalo seco. Ele retirou a pasta com os documentos da venda, mas ao puxá-la, algo mais caiu no chão. Um envelope amarelado, selado com cera antiga. André o pegou imediatamente. No canto, reconheceu a letra do pai, firme e precisa, como quem escrevia com peso na consciência. O envelope tinha um nome escrito: para ser entregue no momento certo. André engoliu seco. Fazia anos que não via aquele envelope. Na verdade, havia esquecido dele de propósito. Seu pai, um homem duro, sempre foi mais afeito à disciplina que ao carinho. André não sabia se aquele envelope traria conforto ou culpa. Mas, quando levantou o olhar, percebeu Lívia parada à porta. Ela não entrou, apenas fez um gesto com a cabeça, pedindo permissão para falar. Eu ouvi a porta. Pensei que você precisava de ajuda. O lampião iluminava parcialmente o rosto dela, revelando um pouco do cansaço, mas também uma serenidade que começava a surgir em seus dias. André respondeu:
Não, não precisa ajudar com nada. Só estou mexendo em coisas que meu pai deixou para trás. Ela observou o envelope nas mãos dele. Parece importante. Ele hesitou antes de responder. Talvez seja, mas ainda não sei se estou pronto para ler o que tem aqui. Lívia entendeu o peso da frase, aproximou-se um pouco, mas manteve distância respeitosa. Às vezes, a gente guarda coisas achando que vai doer menos, mas a dor fica ali, esperando. André deu um suspiro sincero, daqueles que parecem lavar os pulmões por dentro. Meu pai deixou muitas coisas inacabadas, Lívia, muitas explicações que nunca vieram. Não sei se esse envelope traz alguma resposta ou mais perguntas. Ela olhou profundamente para ele. André, quem vive com ferida aberta tem medo até do que pode curar. Você decide a hora, mas não deixe isso te acompanhar por toda a vida. Ele guardou o envelope dentro da gaveta da escrivaninha e fechou devagar. Eu vou ler, quando sentir que é a hora. Lívia sorriu de leve, um sorriso triste, mas verdadeiro, e respondeu. Às vezes, a hora certa é quando a gente mais tem medo. André ficou observando-a por um tempo, tentando entender de onde vinha tanta sensibilidade. Era como se ela enxergasse nele coisas que ele mesmo evitava encarar. Ela desviou o olhar e perguntou, posso ajeitar aquela cortina? Está presa. Claro, respondeu ele. Lívia entrou no quarto, levantou o tecido com cuidado e reorganizou a dobra. O gesto simples trouxe uma lembrança doce da mãe de Dulcie. André, que sempre deixava tudo impecável. Por um instante, ele sentiu um aperto no peito. Não de dor, mas de nostalgia. Você tem um jeito... Começou André, mas parou, receoso de parecer invasivo. Um jeito o quê? Ela perguntou, acomodando a cortina. Um jeito de fazer a casa parecer viva de novo. Lívia baixou o olhar. Talvez porque eu precise que algum lugar pareça vivo. Antes que eu volte a me sentir assim. O silêncio que se formou não era pesado. Era cheio de significado. André fechou o cofre, apagou o lampião e disse, Lívia, se um dia esse envelope for importante, eu quero que você saiba. Você faz parte disso agora, da fazenda, de tudo que acontece aqui. Ela o encarou com surpresa. Nunca tinha sido incluída em nada daquela forma antes. Eu? Parte disso? É, parte disso. E parte do que eu estou tentando entender sobre mim mesmo. Lívia tocou o batente da porta com suavidade, como quem sente o peso das próprias escolhas. André, eu só quero encontrar um lugar onde minha presença não seja castigo para ninguém. Ele olhou nos olhos dela e respondeu com firmeza. Aqui, você nunca foi castigo. Nunca será. Lívia respirou fundo, emocionada, e saiu devagar pelo corredor. André ficou parado por alguns instantes, encarando a porta. O envelope parecia queimá-lo por dentro, mesmo guardado, como se guardasse algo que pudesse mudar tudo, algo que ele ainda não estava pronto para encarar. Mas uma certeza crescia em seu peito. Desde que Lívia chegara, nada naquela fazenda era mais igual. A presença dela mexia com lembranças antigas, despertava sentimentos adormecidos e, de alguma forma inexplicável, mostrava a ele que talvez a vida ainda pudesse oferecer algo além da solidão. E agora eu quero saber de você. Conseguiria viver nessa época? Deixa nos comentários para eu saber. O amanhecer daquele dia parecia igual aos outros na fazenda Pedra Brava, mas para Lívia havia um peso diferente no ar. Ela acordou antes do sol nascer, com aquela sensação de vazio que aparece, sem aviso, como se o passado tivesse sentado sobre seu peito durante a noite. Ainda assim, levantou-se para cumprir a rotina que criara para si mesma. Carregava um balde de ração para o galinheiro quando percebeu que o saco era mais pesado do que imaginara. Forçou os braços, tentou equilibrar o peso no quadril, mas o corpo, ainda fragilizado pelas semanas de tensão acumulada, não respondeu como ela queria. O balde escorregou de suas mãos e bateu no chão com força. O barulho ecoou pelo terreiro. Droga, murmurou ela, levando as mãos ao rosto. O som chamou a atenção de André, que vinha do curral. Ele apressou o passo,
ao vê-la caída de joelhos, ofegante, segurando os braços como se carregasse dores antigas demais para se explicar. "Lívia!" chamou ele, aproximando-se. "Você se machucou?" Ela tentou levantar, mas o cansaço emocional a derrubou de novo. E como se tudo dentro dela tivesse finalmente desistido de resistir, as lágrimas começaram a cair. Primeiro devagar, depois como uma enxurrada que ela já não conseguia controlar. Eu estou bem, dizia enquanto enxugava o rosto, desesperada para parecer forte. André se ajoelhou ao lado dela, mas sem tocá-la. Ele sabia que ela ainda temia gestos repentinos. "Lívia, olha para mim." Ela respirou, mas não levantou o rosto. As lágrimas escorriam incessantes. "Eu não consigo fazer nada direito", confessou soluçando. "Toda vez que tento recomeçar, parece que algo dentro de mim puxa de volta. Eu não aguento mais me sentir fraca, inútil, perdida." André sentiu um aperto profundo no peito. Não era pena, era reconhecimento. Ele conhecia aquele tipo de dor. "Você não é fraca", disse ele, firme, mas suave. "Está carregando mais do que qualquer pessoa deveria carregar sozinha." Lívia balançou a cabeça, enxugando o rosto com a manga da roupa. "Eu não sei quem sou, André. Não sei o que esperar da vida. Eu só queria que tudo parasse de doer." Parecia que cada palavra era arrancada de dentro dela após anos de silêncio. E André, pela primeira vez, deixou o impulso falar mais alto. Estendeu a mão até tocar bem de leve o antebraço dela. Ela não recuou desta vez. "Lívia", continuou ele, "você tem mais coragem do que imagina. Olha onde você está. Olha o que já conseguiu fazer aqui. As pessoas da fazenda gostam de você. Você transformou esse lugar e nem percebeu." Ela respirou fundo, tentando se recompor. "Mas eu não transformei a mim mesma. Isso leva tempo", respondeu André. "E ninguém transforma. Nada sozinho, nem você, nem eu." Ela finalmente levantou o olhar. Os olhos marejados refletiam mais do que tristeza. Havia medo, exaustão, mas também um pedido silencioso de ajuda. E André entendeu. "Eu prometo que você não vai passar por isso sozinha", disse ele. "Se quiser falar, eu escuto. Se quiser silêncio, eu fico em silêncio. Mas vou estar aqui." Lívia sentiu o peito afrouxar pela primeira vez em muito tempo. As lágrimas foram diminuindo e ela respirou fundo, sentindo o ar entrar com mais facilidade. "Eu agradeço", disse ela com a voz rouca. "Não sei porquê, mas perto de você, eu sinto que posso respirar." André desviou o olhar por um instante, tocado por aquelas palavras. "Porque aqui, ninguém precisa fingir força." Ele a ajudou a levantar, desta vez tocando sua mão com decisão, mas com cuidado. Ela permitiu o contato. Ficaram ali, de pé, por alguns segundos que pareceram mais longos, como se o mundo tivesse parado ao redor deles. Lívia olhou para o balde caído no chão e murmurou: "Desculpa pelo trabalho." "Não peça desculpa por nada", disse André, recolhendo o balde com um único movimento. "Isso aqui é o de menos. O importante é você." Ela respirou fundo, secando o restante das lágrimas. "Obrigada, André, por me ver, quando ninguém mais vê." Ele sorriu de leve. "Eu vejo porque você merece ser vista." De volta à casa, enquanto caminhavam lado a lado, algo havia mudado entre eles. Não era romance declarado ainda, não era promessa, mas era um laço real, construído com vulnerabilidade, dor compartilhada e respeito profundo. E foi neste dia, o dia em que ela chorou, que André percebeu uma verdade simples. Aquela mulher não havia sido entregue à fazenda. O destino a havia trazido para ele, e isso mudaria tudo no futuro. As noites na fazenda Pedra Brava sempre foram silenciosas, mas nunca tão significativas quanto se tornaram depois do dia em que Lívia desabou no terreiro. Era como se, de alguma forma, o peso que ela carregava tivesse encontrado espaço para respirar, e essa pequena brecha começou a mudar tudo, inclusive a rotina de André. Antes, ele costumava beber nas noites mais difíceis. Agora, encontrava-se sentado no alpendre,
olhando a lua surgir por trás das montanhas, esperando sem admitir a si mesmo a presença dela. E ela vinha, não por obrigação, não por costume, mas porque naquele espaço iluminado apenas pelo lampião, ela sentia que podia existir sem medo. Naquela noite, o vento soprava suave, espalhando o cheiro de terra úmida e capim recém-cortado. Lívia apareceu com um xale fino sobre os ombros, aproximando-se devagar. "Achei que você já estivesse dormindo", disse ela, sentando-se ao lado dele. "O sono demora a vir quando a cabeça está cheia", respondeu André, olhando o horizonte. Lívia observou o céu por alguns segundos, depois sorriu de leve. "Quando eu era pequena, minha mãe dizia que as estrelas eram lençóis estendidos por Deus para secar a dor do mundo." André não desviou os olhos do céu, mas sua expressão mudou. "Bonita essa ideia. Meu pai dizia que as estrelas eram só estrelas, nada mais." "E o que você acha?" perguntou ela. Ele pensou um pouco antes de responder. "Acho que, se existe algo que limpa a dor, não está no céu. Está nas pessoas, nas poucas que realmente se importam." Lívia ficou em silêncio, mas o silêncio dela era cheio de significado. Depois de algum tempo, ela comentou: "Às vezes penso que ninguém nunca se importou comigo de verdade. Eu me importo." André, sem hesitar, ela o encarou surpresa. Ele não se desculpou, não disfarçou, não recuou, apenas afirmou com honestidade crua. "Por quê?" perguntou ela com a voz suave. "Porque eu vejo sua força, e vejo sua dor, e vejo que você continua de pé, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Isso merece respeito." Os olhos dela se encheram de uma emoção silenciosa, não de tristeza, mas de reconhecimento. "Eu nunca soube o que fazer com alguém que acreditasse em mim", confessou ela. Virou-se um pouco para ela. "Ninguém precisa saber. A gente aprende andando." Havia algo diferente naquela noite. A distância física permanecia, mas a emocional diminuía a cada palavra dividida, a cada silêncio confortável que surgia entre eles, a cada olhar que não fugia mais. Lívia puxou o xale um pouco mais. "Posso te perguntar uma coisa?" disse ela. "Claro. Você não tem medo do que a cidade fala? Sobre mim? Sobre você ter me aceitado aqui?" André soltou um riso curto, quase irônico. "Santa Arina fala de todo mundo. Se eu fosse viver do que eles pensam, não me restava vida para viver. Mas falam coisas feias." "Lívia", interrompeu ele, "eu não ligo para o que dizem. E você também não deveria. A cidade fala porque não entende. E porque tem gente que não suporta ver alguém tentando recomeçar." Ela baixou os olhos, tocada pela firmeza dele. "É difícil ignorar o que sempre me machucou. Eu sei. Mas é mais difícil ainda continuar carregando sozinho." Lívia respirou fundo, absorvendo cada palavra. Depois perguntou: "André, posso fazer algo por você? Alguma coisa que alivie o peso que você carrega?" Ele demorou a responder, mas quando respondeu, sua voz era baixa, quase confessional. Pode continuar aqui. Pode continuar conversando comigo à noite. Isso já faz diferença." Ela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. "Então eu fico." Os dois permaneceram ali, lado a lado, ouvindo o vento mexer as árvores e os grilos cantarem no chão escuro. Não havia pressa, não havia medo, não havia passado naquele instante. Havia apenas duas pessoas que, depois de muito tempo, encontravam conforto na presença uma da outra. E naquela noite, sem perceber, o alpendre virou abrigo, um lugar onde as palavras cicatrizavam, onde a solidão se desfazia, onde pouco a pouco a esperança começava a brotar. E agora me diga nos comentários, essa moça merece justiça? Escreva "Justiça por Lívia" para eu saber que você está acompanhando. Com o passar dos meses, a mudança na fazenda Pedra Brava deixou de ser apenas algo sentido lá dentro e começou a ser percebida também em Santa Arina. E se tem uma coisa que cidade pequena não sabe fazer, é ficar indiferente. Logo cedo, na venda do seu Horácio,
O assunto era quase sempre o mesmo: o fazendeiro André Valença e a moça que a família entregara como castigo. "Você já reparou que aquele homem anda diferente?" comentou Dona Quitéria, apoiando o cotovelo no balcão. "Antes, vivia com a cara fechada e com cheiro de cachaça. Agora anda mais calado, mas de outro jeito, mais presente." Seu Horácio, com seus cabelos brancos e olhos atentos, concordou com a cabeça. "Reparei sim, e reparei também que ele quase não aparece mais no bar do Zé Luiz para beber até tarde." Uma outra mulher, de lenço colorido na cabeça, entrou na conversa. "Falam que é por causa da moça que está morando com ele. Tem gente dizendo que ela enfeitiçou o fazendeiro." Quitéria soltou um riso curto, sem paciência para aquelas insinuações. Enfeitiçado ele estava, era antes, por uma solidão que ninguém aqui teve coragem de enxergar. Agora ele só encontrou alguém que olha para ele como gente, não como dono de tudo. Horácio apoiou as mãos no balcão. "E a moça? O que dizem dela?" Quitéria suspirou. "Os que falam mal, falam porque não conhecem. Eu já fui lá. Já vi como ela trata os peões, como cuida da casa, como fala com respeito com todo mundo. Não tem nada de castigo naquela menina. Castigo é o que fizeram com ela." Enquanto isso, lá na fazenda, André e Lívia trabalhavam lado a lado, sem saber de metade das conversas que corriam pela cidade, e sem imaginar que, aos poucos, deixavam de ser alvo de julgamento para se tornarem exemplo, ainda que a contragosto de alguns. Certo dia, um grupo de peões desceu até a cidade para comprar sal e mantimentos. João, o peão mais antigo de André, entrou na venda e foi logo alvo de curiosidade. "Então, João", perguntou um homem de fala atravessada encostado no balcão, "e a vida lá na Pedra Brava com a moça do castigo? Deve ter mudado muita coisa, hein?" João ajeitou o chapéu e olhou firme para o homem. "Mudou sim. A fazenda está mais organizada, a comida melhorou, o patrão anda mais tranquilo. E nós, peões, estamos sendo tratados com mais cuidado." O homem riu, debochado. Tudo isso por causa de uma mulher? João não se abalou. Tudo isso porque ela trouxe o que estava faltando lá: respeito. Ela respeita o trabalho da gente. E o patrão, vendo isso, vem, mudando junto. O comentário pegou alguns de surpresa. Não era comum ver peão falando bem de alguém da casa grande daquele jeito. Mais tarde, na hora da missa no pequeno templo de Santa Arina, Padre Augusto conversava com André na saída, sob o céu empoeirado do fim da tarde. "Tenho ouvido muita coisa sobre sua fazenda", disse o padre, em tom neutro. "Alguns falam bem, outros nem tanto." André se manteve tranquilo. "Padre, a vida inteira eu me preocupei com o que essa cidade pensa. E continuei. Sozinho. Agora eu me preocupo com quem está lá dentro comigo. E isso tem feito mais sentido." O padre assentiu. "E a moça? Como tem se adaptado?" Um brilho discreto passou pelo olhar de André. "Tá aprendendo a viver e ensinando a gente a viver junto." Padre Augusto esboçou um leve sorriso. "Às vezes, Deus conserta as injustiças de maneira que a gente não esperava." Enquanto isto, Lívia, que raramente descia à igreja, naquele dia decidiu ir. Caminhou pela rua de terra, sentindo olhos curiosos sobre ela. Algumas mulheres cochicharam, outros apenas observaram. Uma senhora de idade, Dona Zulmira, aproximou-se devagar. "Você é a moça da fazenda do André, não é?" Lívia sentiu o coração acelerar, mas respondeu com educação. "Sou, sim, senhora. Chamo-me Lívia." Zulmira segurou a mão dela com delicadeza. "Falaram tanta coisa de você, minha filha, mas sabe de uma coisa? Eu aprendi a ouvir mais o jeito da pessoa do que os comentários. E olhando nos seus olhos, eu não vejo maldade. Vejo cansaço e muita coragem." Lívia não conseguiu segurar a emoção. Aquelas palavras simples eram mais acolhedoras do que qualquer abraço que recebera nos últimos anos. "Obrigada, Dona Zulmira. Pode me chamar de Zulmira mesmo." Quando a missa terminou, alguns ainda a observavam com desconfiança.
Mas outros, influenciados pelos relatos dos peões e de gente como Quitéria e Horácio, começaram a olhar com menos julgamento e mais curiosidade. De volta à fazenda, André percebeu que ela estava pensativa. "Está tudo bem?" perguntou, caminhando ao lado dela pelo quintal iluminado pela luz amarela do fim de tarde. "Eu fui à igreja hoje", disse ela. "Falaram comigo, não como se eu fosse vergonha, mas como gente." "Isso te surpreende?" ele quis saber. "Me toca", respondeu sincera. "Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez eu não seja só o que disseram que eu era." André fez um gesto com a cabeça, como quem confirma algo que já sabia. "Santa Arina é cheia de língua, afiada, mas também tem coração bom espalhado por aí. Demora, mas o povo acaba enxergando." Lívia caminhou um pouco mais, sentindo o cheiro do café vindo da cozinha. "André, você sabe que muita gente pode estar achando ruim você ter me deixado ficar aqui, não sabe?" "Sei", respondeu ele sem rodeios. "E isso não te incomoda?" Ele parou, virou-se para ela e disse, olhando firme: "O que me incomodava era chegar em casa e só encontrar silêncio. Era olhar para as paredes e sentir que eu estava desaparecendo por dentro. Agora, quando volto da lida, tem alguém aqui. Alguém que transforma a casa, a comida, o jeito do pessoal. Se a cidade não gosta, o problema é da cidade, não meu." Lívia sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não era de tristeza, era de reconhecimento, de começar a acreditar que talvez, só talvez, ela tivesse direito a ser desejada num lugar, não como castigo, mas como presença. Com o tempo, o que começou como escândalo foi se transformando em história comentada com outro tom. A moça lá da Pedra Brava ajudou o peão que estava doente. Dizem que foi ela que reorganizou as contas da cozinha. A fazenda nunca esteve tão em ordem. E de maneira discreta, quase silenciosa, Santa Arina começou a sentir um certo orgulho daquela mudança. Não do escândalo, não da entrega injusta, mas da transformação. Primeiro falaram: "É a moça do castigo." Depois passaram a dizer: "É a moça da fazenda do André." E sem que percebessem, logo começariam a dizer apenas Lívia. E essa mudança de nome, de jeito de chamar, era um sinal claro de que algo profundo estava acontecendo. Algo que ninguém ali conseguiria parar. O céu começou a mudar ainda no meio da tarde. O calor forte que fazia em Santa Arina deu lugar a um vento estranho que levantava a poeira do terreiro e balançava as copas das árvores de um jeito diferente. Quem conhecia a região sabia. Não era vento comum. Vinha coisa grande por aí. Na varanda da casa grande, André observava o horizonte, de braços cruzados, sentindo o ar pesado. "Vai cair tempestade e das bravas", murmurou mais para si do que para os outros. Lívia saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental, e percebeu o jeito atento com que ele analisava o céu. "É perigoso?" perguntou, aproximando-se. "Pode ser", respondeu André. "Quando o vento vira desse jeito e o céu escurece tão rápido, é sinal de chuva forte, raios, barro e gado assustado." Ela olhou na mesma direção que ele, notando as nuvens densas se acumulando como um grande cobertor escuro. "Tem algo que eu possa fazer?" quis saber. "Lá fora, não", ele disse. "Mas aqui dentro, sim. Fecha as janelas da casa, manda o pessoal recolher tudo que estiver solto no quintal. Eu vou até o curral ver o gado." Lívia assentiu e entrou apressada. Passou pelos corredores, fechando todas as janelas, puxando trancas, avisando os poucos funcionários que ainda estavam na casa. "Vamos recolher as bacias, os baldes, tudo que o vento possa levar", dizia, com firmeza. O barulho do trovão começou como um murmúrio distante, mas logo cresceu, acompanhando a escuridão que avançava sobre a fazenda. A luz parecia fugir. Em poucos minutos, as primeiras gotas caíram fortes, grossas, como se o céu estivesse desabando.
O telhado começou a roncar com o impacto da chuva e o vento assobiava pelas frestas. Lívia, já terminando de fechar a última janela da sala, parou por um instante, olhou para fora e viu os relâmpagos cortando o céu. O coração acelerou ao pensar em André, lá fora, no meio daquela tormenta, cuidando do gado. "Ele vai conseguir?" perguntou em voz baixa, como se alguém pudesse responder. Naquele momento, João, o peão mais antigo, entrou apressado pela porta dos fundos encharcado. "Dona Lívia, o patrão mandou todo mundo ficar aqui dentro. O pasto tá virando um lamaçal. O gado tá nervoso", explicou. "E ele?" perguntou ela, aflita. "Ele ficou. Disse que não ia abandonar os animais." A inquietação cresceu dentro dela. Uma parte de Lívia sabia que André conhecia aquela terra melhor que qualquer um. Mas outra parte, aquela que de repente descobrira que se importava demais com ele, não conseguia descansar. A chuva ficou ainda mais intensa. O som das gotas misturava-se ao mugido do gado lá longe e ao eco dos trovões. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, um relâmpago iluminou o terreiro por completo e, num reflexo, Lívia viu algo que gelou seu coração. Um bezerro pequeno, atolado perto da cerca, quase na área descoberta, lutando para se erguer em meio à lama. O animal devia ter escapado de algum canto do curral durante a agitação. Ela olhou em volta. Ninguém estava ali naquele momento. João tinha ido ao fundo da casa e os outros se recolheram. "Se a água subir ali, ele não vai conseguir sair", pensou, sentindo um nó na garganta. Sem pensar duas vezes, correu até a porta, puxou o trinco e saiu na chuva. O vento bateu contra seu corpo como se fosse uma parede. A água gelada encharcou o vestido em segundos, mas ela seguiu em frente, segurando o xale com uma mão e protegendo o rosto com a outra. "Calma, calma, bichinho. Eu tô indo", dizia, como se o bezerro pudesse ouvir. O barro grudava nos pés, pesando cada passo. Um trovão explodiu tão perto que o chão pareceu tremer. Por um momento, o medo a atravessou inteira, mas a imagem do animal indefeso a fez continuar. Quando se aproximou, o bezerro tentou se mover, mas atolou ainda mais. Estava ofegante. Ei, olhe para mim", disse ela, ajoelhando ao lado dele, sem se importar com a lama. "Eu vou te tirar daqui, está bem?" Tentou puxar o animal pelas patas dianteiras, mas era mais pesado do que ela imaginava. Seus braços tremiam de esforço. A chuva batia no rosto, quase impedindo que enxergasse direito. Foi nesse momento que uma voz forte cortou o barulho da tempestade. "Lívia!" Era André. Ele vinha correndo do lado do curral, também encharcado, o chapéu quase voando com o vento. "O que você está fazendo aqui?" gritou ele, se aproximando. "Ele ia se afogar na lama. Eu não podia deixar", respondeu ela sem largar o bezerro. André tomou a frente e, com força, puxou o animal pelos flancos, quase erguendo-o do chão. O bezerro, assustado, balançou as pernas e, por fim, conseguiu se firmar. André o empurrou na direção mais alta, levando-o com cuidado até a área protegida. Depois de garantir que ele estava fora de perigo, virou-se imediatamente para Lívia. O rosto dele estava sério, os olhos acesos tanto de medo quanto de alívio. "Você ficou louca?" ele disse, aproximando-se, a voz tremendo. "Poderia ter se machucado feio aqui fora. O chão está cedendo em vários pontos." Ela, ofegante, ainda ajoelhada na lama, respondeu. "Eu não podia ficar olhando da janela, sabendo que ele ia morrer ali." André passou a mão pelos cabelos molhados, tentando colocar em ordem a avalanche de sentimentos que aquela cena despertara. "Você podia ter me chamado", insistiu ele. "Não tinha ninguém na sala. E eu?" Ela respirou fundo. "Eu não consegui ignorar." Ele a encarou por alguns segundos, como se quisesse brigar mais, mas algo dentro dele desarmou. Em vez de continuar, abaixou-se ao lado dela. "Vem", disse, com a voz mais baixa. "Vamos sair dessa chuva." Quando ele tentou ajudá-la a se levantar, ela quase escorregou, mas ele a segurou pelos braços, firme, aproximando-a de si.
Por um breve instante, os dois ficaram muito perto, tão perto que podiam sentir a respiração um do outro. O coração de André batia acelerado, não só pelo esforço, mas pelo susto de quase tê-la perdido para a imprudência da tempestade. Eu pensei... Começou ele, mas parou. Pensou o quê? Perguntou ela, ainda trêmula. Ele desviou o olhar por um segundo, depois voltou a encará-la. Pensei que poderia te perder, e essa ideia me apavorou mais do que qualquer temporal. As palavras saíram cruas, sinceras, sem volta. Lívia engoliu em seco. Havia tantas coisas que ela queria dizer naquele momento, mas tudo se embaralhava dentro dela. Então, em vez de responder com um discurso, ela apenas disse: eu estou aqui, André, inteira, graças a você. Ele a ajudou a caminhar de volta para a casa, protegendo-a com o corpo contra o vento. Quando entraram, João correu até eles. Graças a Deus! Exclamou o peão. A gente viu a senhora pela janela e o patrão saiu voando atrás. André falou com firmeza, mas sem grosseria. João, pega umas toalhas e põe água para esquentar. Ela precisa se aquecer. Lívia sentou-se numa cadeira perto do fogão a lenha, enquanto Dona Dalva, a cozinheira já de idade, trouxe um pano seco. Minha filha, você quer me matar do coração? Disse ela, ao enxugar os cabelos de Lívia. Olha o estado em que voltou. Lívia sorriu de leve, cansada. O importante é que o bezerro está bem, e você também, completou André de pé, próximo à mesa, ainda atordoado. Quando todos se afastaram um pouco, ele se aproximou mais dela. Promete que da próxima vez você não sai sozinha numa tempestade dessas? Pediu, com voz baixa, mas carregada de preocupação real. Prometo tentar, respondeu ela com honestidade. Não, Lívia, disse ele, olhando nos olhos dela. Promete que não vai, porque eu não... Ele respirou fundo. Eu não sei o que seria de mim se algo te acontecesse. Ela sentiu as lágrimas querendo subir, não de medo, mas do impacto daquelas palavras. Ninguém havia falado assim com ela antes. Eu prometo, disse por fim. A chuva continuou lá fora por mais algumas horas, mas dentro da casa grande havia um tipo de movimento. Um silêncio diferente, cheio de tudo aquilo que ainda não era dito em voz alta, mas já era sentido com força. Naquela noite, a tempestade não arrastou apenas telhas, galhos e barro. Arrancou também as últimas barreiras que André ainda mantinha entre o cuidado e o sentimento. E em Lívia acendeu algo novo, a certeza de que seu destino estava cada vez mais ligado àquele homem que um dia recebeu-a como parte de um acordo injusto, e agora temia perdê-la mais do que tudo. Foi ali, entre trovões e lama, que os dois entenderam, sem confessar, que a dor que carregavam os empurrava na mesma direção, e que, mesmo sem perceber, a vida já os colocava lado a lado, não só por necessidade, mas por amor em construção. E você que chegou até aqui, já se inscreveu no canal? Vem muita história da época que você vai amar ainda. Os dias que sucederam à tempestade foram de calmaria, mas não de esquecimento. A cena de Lívia coberta de lama, lutando para salvar o bezerro, permanecia viva na mente de André, repetida como um filme que ele não conseguia desligar. Para ela, o momento em que ele a puxou para perto e confessou o medo de perdê-la ecoava com a mesma força. A fazenda, apesar de alguns estragos simples, sobrevivera bem ao temporal. A rotina voltou ao normal, mas os dois não eram mais os mesmos. Naquela tarde, o sol já começava a se esconder atrás da colina, e o céu se abria em tons alaranjados que faziam sombra sobre os campos úmidos. Lívia estava na varanda, descascando algumas mandiocas para o jantar, trabalhando devagar, como quem tenta distrair a mente. André apareceu vindo do curral, limpando as mãos num pano. Ele parou ao vê-la e ficou observando por um instante. Por semanas, guardou sentimentos que não sabia nomear, mas agora esses sentimentos começavam a tomar forma. Não podia mais fingir que não estavam ali. Oi, Lívia, disse ele, aproximando-se. Oi,
respondeu ela, levantando os olhos com gentileza. Está melhor da gripe? Você espirrou a manhã inteira, comentou ele, tentando começar pela preocupação prática, como sempre fazia. Ela sorriu um pouco. Foi só o vento da tempestade. Dona Dalva me deu chá. Já estou bem. André assentiu, mas sua expressão ainda parecia inquieta. Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por alguns segundos, como se organizasse as palavras antes de soltá-las. Por fim falou: Lívia, eu queria conversar com você. Ela parou o movimento das mãos, sentindo um estranho frio no estômago. Sobre o quê? Sobre aquela noite, disse André, encarando as próprias mãos. Sobre o que aconteceu na chuva. Lívia ficou tensa, mas respirou fundo. Se você está bravo porque saí sozinha... Não é isso, interrompeu ele, levantando o olhar. Já falei demais sobre isso. Eu não quero falar da tempestade em si. Quero falar do que senti. A mandioca escorregou das mãos dela, caindo na bacia. O coração acelerou. André, começou ela, mas ele levantou a mão pedindo. Eu não entendi no começo por que aquele momento mexeu tanto comigo. Não foi só medo, não foi só preocupação, foi outra coisa. Ela engoliu seco, aguardando. Quando te vi ajoelhada na lama, tentando salvar aquele bezerro, eu percebi que minha vida inteira estava ali, em risco, confessou ele com voz firme. Não era sobre o animal, era sobre você, sobre o que você significa para mim. O silêncio que se formou entre os dois parecia quase sólido. Lívia sentiu o corpo estremecer, mas não de frio. Eu não sei se deveria dizer isso, continuou André, mas não quero mais guardar. Não quero que você pense que está aqui porque não tinha escolha. Não quero que se sinta uma obrigação, um peso, um pedaço de uma dívida. Você não é nada disso. Você é a presença mais viva que já entrou nessa casa desde que minha mãe morreu. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas, mas ela tentou segurá-las. A voz dela saiu abafada, como se tivesse medo de quebrar o momento. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu André imediatamente. Só quero que saiba. Não espero nada em troca. Não quero te pressionar. Só quero que você entenda que a Pedra Brava mudou porque você está aqui. E eu também mudei. Ela respirou fundo, finalmente deixando as lágrimas correrem. Mas eram lágrimas diferentes, silenciosas, de uma emoção que ela desconhecia há muito tempo. André, começou ela com a voz trêmula, você não imagina o que isso significa para mim. Passei tanto tempo ouvindo que eu era vergonha, castigo, problema, que já tinha acreditado. Quando cheguei aqui, achei que seria mais um lugar onde eu seria tolerada e nada mais. André se aproximou um pouco, mas não tocou nela. E agora? Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de verdade. Agora eu vejo que alguém me enxerga, alguém me respeita, alguém se importa. As mãos deles estavam próximas sobre a mesa de madeira. Sem perceber, ou talvez percebendo perfeitamente, Lívia colocou a ponta de seus dedos sobre os dele. Um toque leve, tímido, mas carregado de significado. André manteve a mão firme, sem agarrar, sem pressionar, apenas aceitando. Eu tenho medo, André, confessou ela. Medo do que sinto, medo do que posso sentir. Medo de me apegar a um lugar e depois perder. Você não vai perder, disse ele, olhando-a profundamente. Eu não deixo. Ela fechou os olhos por um instante, emocionada. Quando abriu, encarou-o de um jeito que nunca tinha encarado ninguém. Eu confio em você, disse. Isso é assustador. Mas bom, o vento soprou, levantando alguns fios de cabelo dela. André respirou fundo, como se aquele momento fosse precioso demais para quebrar com um movimento impensado. Se um dia você quiser, disse ele devagar, pode me contar suas histórias, mesmo as ruins, mesmo as que doem. Eu quero, respondeu ela sincera. Quero, sim. E talvez eu te conte tudo, porque acho que você é alguém que aguenta escutar. Um silêncio cheio de significado entre os dois.
Mas não era um silêncio desconfortável, era um silêncio que acolhia, um silêncio que dizia: algo mudou para sempre. O sol, agora quase escondido atrás dos morros, tingia a varanda em um dourado suave. André e Lívia continuaram ali, lado a lado, compartilhando o ar, o momento e uma confissão que se transformava em promessa, ainda não dita, mas já sentida. Eles não sabiam, mas aquela conversa seria lembrada por muitos anos depois. Seria o marco do início de algo que só cresceria, mesmo com os obstáculos que ainda viriam. O amor, quando nasce da dor e encontra respeito, costuma tomar um caminho inesperado e sempre surpreendente. O vento daquele fim de tarde trazia um incômodo diferente. Não era só o clima do sertão mudando. Era como se o ar carregasse aviso. André sentiu isso primeiro, ainda no curral, enquanto observava o gado se espalhar com calma pelo pasto. Ele enxugou o suor com o braço e comentou com João: tem coisa estranha hoje. Não sei explicar. João, mais experiente de vida do que de palavras, apenas respondeu: tem dia que o céu pesa sem nuvem nenhuma, patrão. É a alma sentindo o que o olho ainda não viu. André deu um meio sorriso, mas a sensação continuou ali, teimosa. Na casa grande, Lívia organizava a cozinha com Dona Dalva. Panelas brilhando, cheiro suave de alho refogado e lenha queimando devagar. Era uma cena simples, mas que para ela tinha se tornado símbolo de paz. Nunca pensei que fosse me sentir em casa em lugar nenhum, lavando algumas xícaras. Dona Dalva sorriu, mexendo a colher de pau na panela. É porque essa fazenda estava esperando alguém que tivesse mão e coração. Casa sente, minha filha. E gente boa muda o ar do lugar. Lívia sorriu, com os olhos um pouco úmidos. Foi então que se ouviu, vindo de longe, o som de um cavalo se aproximando em galope apressado. Os cascos batiam forte no chão seco. O corpo de Lívia enrijeceu na mesma hora. Aquele som, tão comum em fazendas, naquele momento trouxe um arrepio gelado pela sua coluna. Ela enxugou as mãos no pano e foi até a porta. Do lado de fora, a poeira subia conforme o cavalo diminuía o ritmo e parava em frente à casa. No lombo, um homem que ela conhecia bem demais, seu irmão mais velho. O mesmo que um dia a entregou ali como se fosse parte de uma dívida. O mesmo que nunca olhou para ela como gente. Ele desceu do cavalo com a mesma arrogância fria de sempre, ajeitando o chapéu. Então é aqui que você tá, disse, sem saudade nenhuma na... E o voz? Lívia sentiu o coração acelerar. Não por amor, não por afeto, mas por medo misturado com indignação. Antes que ela respondesse, André surgiu vindo do lado da casa, passos firmes, olhar atento. O que você quer aqui? Perguntou André, indo direto ao ponto. O trato foi feito. Você não tinha mais nada para resolver na Pedra Brava. O irmão de Lívia, com um sorriso torto, respondeu. Achei que tinha. Eu vim buscar o que é meu. Lívia respirou fundo, prendendo as mãos uma na outra para não tremer. Eu não sou sua coisa, disse com a voz firme, mesmo que por dentro o corpo inteiro lembrasse antigas humilhações. Cala a boca, Lívia, retrucou ele num tom ríspido. Você sabe muito bem que trouxe desonra para nossa família. Eu tive que me livrar disso de algum jeito. André deu um passo à frente, o rosto ficando mais sério. Aqui você não manda em ninguém. A voz dele saiu baixa, mas cortante. E não fala com ela desse jeito. André, isso é assunto de família. Coisa que você não entende. Entendo mais do que você pensa, respondeu o fazendeiro. Porque, ao contrário de você, eu enxergo a pessoa que ela é, e não o que você inventou para esconder suas próprias covardias. O irmão deu um sorriso descrente. Vocês estão mesmo acreditando nessa historinha? Perguntou encarando um e outro. A verdade, André, é que esse acordo aí foi bem mais do que você imagina. Lívia ficou tensa. Que acordo? Ela perguntou, olhando de um para outro. O que você nunca me contou? O homem cruzou os braços, satisfeito por ter prendido a atenção de todos. Eu não entreguei ela aqui só por moral, não.
Ele falou devagar, saboreando cada palavra. Tinha dívida de dinheiro também. Nosso pai deixou uns buracos, uns negócios mal feitos, e eu estava atolado. A cidade já começava a falar. Foi quando alguém comentou que você, André, era homem de honra, que pagava o que devia, se visse vantagem. Lívia sentiu o chão balançar levemente. Virou-se, chocada, na direção de André. Vantagem? Sussurrou com a voz quebrando. André ficou rígido, olhando sério para o homem. Eu nunca negociei valor nenhum por ela, disse André firme. Seu irmão apareceu aqui com meia dúzia de palavras tortas e uma história mal contada. Eu tinha bebido, sim, foi meu erro, mas não comprei ninguém. O outro riu, sarcástico. Você pode até acreditar nisso, André, mas o povo da cidade ouviu que a dívida da família Sampaio estava acertada. E sabem por quê? Porque eu espalhei que tinha entregado a moça problema para um fazendeiro sozinho. Cada um interpreta como quer, né? Lívia sentiu o peito apertar. Não era só o fato de ter sido trazida como vergonha. Era saber que seu próprio irmão tinha usado seu nome, seu corpo, sua história, como moeda de reputação. Então era isso? Disse ela com lágrimas subindo aos olhos. Você limpou seu nome, sujando o meu? Ele deu de ombros. Alguém tinha que pagar o preço. O silêncio que se seguiu foi pesado. André sentia uma raiva que queimava por dentro. Não daquela raiva que parte para a violência, mas daquela que nasce da injustiça profunda. Você não veio buscar sua irmã, disse André encarando-o. Veio aqui porque a cidade começou a perceber que ela não é o que você contou. Porque agora falam dela com respeito, e isso te incomoda, não é? O irmão apertou o maxilar. O que me incomoda, André, é saber que meu nome ainda está atrelado ao dela. E que agora o povo está achando que eu fui injusto. Vim resolver isso. Vim tirar ela daqui. A gente leva para outra região. Diz que você se arrependeu, que devolveu a vergonha para a casa de onde saiu. Lívia estremeceu. Mas antes que pudesse falar, André respondeu. Ela não vai a lugar nenhum. A escolha é dela, e só dela. O olhar de ambos se voltou para ela. O irmão cruzou os braços novamente. E então, Lívia, vai me desafiar? Vai fingir que não tem obrigação com a família que te criou? Ela respirou fundo. O coração batia acelerado, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia finalmente se alinhar. Pela primeira vez na vida, alguém colocara sua escolha no centro da questão. E esse alguém era André. Lívia enxugou de leve o canto dos olhos. Levantou a cabeça e falou, com a voz firme, sem tremer. A família que me criou me usou, me trocou, me jogou numa casa como se eu fosse castigo. Você não veio aqui para me buscar. Veio para tentar manter a mentira que contou para a cidade inteira. Eu não devo mais nada a você. O irmão arregalou os olhos. Cuidado com o que... Fala. Não, interrompeu ela pela primeira vez elevando a voz. Cuidado você. Eu passei a vida com medo. Medo de falar, medo de contrariar, medo de ser quem eu sou. Aqui, ela olhou ao redor. Aqui eu encontrei respeito. Aqui, pela primeira vez, me perguntaram o que eu quero. Ela se virou para André. E eu quero ficar. Os olhos de André brilharam discretamente. Ele não sorriu, mas o alívio que sentiu era quase físico. O irmão sacudiu a cabeça, incrédulo. Você vai ser aceita como dona de fazenda? Como companheira de fazendeiro? Acha que esse povo vai esquecer quem você é? Lívia respondeu com calma. O que eles pensarem, eu não posso controlar. Mas eu posso decidir quem eu sou daqui para frente. E eu não sou mais a moeda da sua reputação. André deu um passo à frente, encerrando a conversa. O assunto acabou. Daqui você sai sozinho. Ela fica. E se Santa Arina quiser falar alguma coisa, que fale de mim também. Porque a partir de hoje, qualquer coisa que falarem dela atinge a mim. Os dois homens se encararam por alguns segundos. O irmão percebeu que não tinha mais domínio, nem pela força do costume, nem pelo peso da culpa. Virou-se irritado, subiu no cavalo e partiu, levantando poeira, como fez no dia em que a deixou ali.
Mas desta vez, quem ficava não era uma mulher abandonada. Era uma mulher que tinha escolhido. Quando o som do cavalo se perdeu ao longe, Lívia sentiu as pernas fraquejarem um pouco. André se aproximou, preocupado. Você está bem? Ela respirou fundo. Dói. Dói saber que fui usada desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, ela colocou a mão sobre o peito. Sinto algo aqui dentro que há anos eu não sentia. O quê? Perguntou ele suavemente. Ela o encarou. Liberdade. André assentiu devagar. A partir de agora, tudo que você viver aqui é por escolha, não por peso. E se alguém tentar te fazer acreditar no contrário, vai ter que passar por mim. Ela sorriu, ainda com os olhos marejados. Eu já me senti sozinha, mas aqui eu me sinto acompanhada. Pela primeira vez, eles ficaram alguns instantes em silêncio, lado a lado, olhando a estrada por onde o passado acabara de ir embora a cavalo. O que eles ainda não sabiam é que esse confronto, por mais duro que fosse, não era o fim. Era o início de uma nova etapa. Agora, sem correntes invisíveis, sem acordos escondidos, sem meias verdades. Pela primeira vez, o amor que surgia entre os dois não era manchado por obrigação nem por culpa. Era um amor que nascia da dor, sim, mas que escolhia ficar. E se você ama histórias emocionantes da época como essa, escreve aí nos comentários. Amo histórias da época, para trazermos mais histórias assim para vocês. Os dias que se seguiram ao confronto com o irmão de Lívia trouxeram uma quietude diferente para a fazenda Pedra Brava. Não era o silêncio pesado de antes, quando cada cômodo parecia guardar uma história não contada. Era um silêncio leve, maduro, como o de quem finalmente sabe onde está pisando. Lívia andava pelos corredores com segurança, não por se sentir dona do lugar, mas por se sentir parte dele. E isso, para ela, já era mais do que qualquer sonho. Mas havia algo que André ainda não tinha resolvido. Algo que vinha carregando dentro do peito desde o dia em que encontrou o envelope amarelado no cofre do pai. O momento de abrir aquilo havia chegado. Ele esperou o cair da tarde, quando a fazenda ganhava aquele tom dourado e o mundo parecia respirar mais devagar. Entrou no antigo escritório do pai, trancou a porta e colocou o envelope sobre a mesa. Respirou fundo, abriu. Dentro havia 3 coisas. Uma carta escrita à mão, um colarzinho de prata com uma pedra azul e um documento selado com o brasão da família Valença. Ele abriu a carta primeiro. A caligrafia firme do pai ainda carregava autoridade, mas havia algo diferente ali. Uma sinceridade que André não lembrava de ter visto enquanto ele era vivo. Filho, se você encontrou esta carta, significa que o tempo passou e que você enfrentou a vida com a coragem que sempre vi em você. Esta fazenda é grande demais para um homem só. Não falo do trabalho, mas da alma. Existe uma parte de mim que sempre desejou que aqui houvesse doçura, que houvesse alguém que trouxesse luz, onde eu só deixei sombra. Por isso, deixo neste envelope a escritura parcial da fazenda. E deixo também o colar de sua mãe para que seja entregue à mulher que conseguir transformar a Pedra Brava em lar novamente. A mulher que fizer você se sentir vivo de verdade. A mulher que enxergar em você o homem que eu falhei em ensinar a amar. Quando essa mulher chegar, você vai saber. André fechou os olhos por um momento. Sentia o peito apertar, não de tristeza, mas de uma emoção profunda. Era como se uma parte da história da família se encaixasse por fim. Ele abriu o documento que acompanhava a carta. Como o pai havia escrito, tratava-se da escritura de metade da fazenda, para ser entregue à mulher que trouxesse vida ao lar. E André sabia exatamente quem era essa mulher. Lívia estava no alpendre quando ele apareceu. Tinha acabado de recolher ervas da horta e colocava-as para secar em uma peneira de palha. O céu estava rosado. Lívia, chamou André, segurando o envelope nas mãos. Ela percebeu o tom dele. Era mais sério, mais profundo. Virou-se devagar. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. E eu preciso te mostrar.
Ele sentou-se ao lado dela e colocou o envelope sobre a mesa. Lembra do cofre do meu pai? E daquela carta que ele deixou? Lembro, sim, respondeu ela cuidadosa. Você leu? Li. E essa carta fala sobre você. Lívia arregalou os olhos. Sobre mim? Como assim? André puxou o documento e colocou diante dela. Meu pai deixou metade da fazenda para a mulher que conseguisse transformar a Pedra Brava em um lar novamente. A mulher que conseguisse me alcançar. Ela ficou sem palavras. André, isso não faz sentido. Por que eu? Eu nem sabia disso quando cheguei aqui. Justamente, ele respondeu, tocando de leve a mão dela. Você não fez nada por interesse. Você apenas viveu. Mudou a rotina dos peões da casa, mudou a minha vida. Você trouxe paz onde antes não havia nada além de vazio. Lívia respirou fundo. A boca entreaberta tentava formar palavras, mas nenhuma parecia suficiente. Eu não posso aceitar isso, murmurou ela, chocada. Uma fazenda é muita coisa, é responsabilidade demais. André segurou as mãos dela com firmeza, mas sem agressividade. Lívia, escuta, isso não é presente, não é troca, não é pagamento, é reconhecimento. Meu pai escreveu isso antes mesmo de saber quem seria você. Ele acreditava que alguém apareceria um dia. E eu também não sabia, até te ver transformando cada canto desta casa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. André, eu só tentei sobreviver, só tentei fazer algo bom. Não pensei em nada disso. Nunca imaginei que faria diferença assim. Mas fez, disse ele com a voz embargando pela primeira vez. Fez diferença em tudo. Ele então abriu a pequena caixinha de madeira que também estava no envelope e retirou o colar de prata com a pedra azul. A joia simples refletiu a luz fraca do entardecer. Este foi da minha mãe, disse com voz baixa. E agora é seu. Lívia levou a mão à boca, emocionada. Não, André, eu não mereço. Merece sim. Você merece mais do que isso. Merece ser tratada com amor, com respeito, com cuidado. Merece ter um lar. E se quiser, este pode ser o seu lar. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada, respondeu André, sorrindo com os olhos marejados. Só deixa eu colocar isso em você. Ela assentiu lentamente. André se levantou, contornou a cadeira e colocou o colar ao redor do pescoço dela. Quando os dedos dele tocaram sua pele, um arrepio percorreu o corpo de ambos. Ao voltar para a frente dela, ele percebeu que ela ainda chorava, mas era um choro diferente. Era choro de quem finalmente entende que não é peso, que não é o castigo, que é escolhida. André, disse ela, ainda com a voz trêmula, nunca pensei que alguém me visse assim. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Eu vejo você desde o primeiro dia. Só demorei para entender o que estava vendo. E ali, no alpendre iluminado pelo último clarão do sol, o passado de dor e abandono de Lívia começou a se desmanchar. Não totalmente. Feridas profundas levam tempo. Mas, pela primeira vez, ela sentiu que era possível viver sem carregar o mundo nas costas. André não apenas oferecia metade da fazenda, oferecia metade do coração. E ela, pela primeira vez, sentia coragem de aceitar. Naquela noite, depois da revelação do colar e da escritura, a fazenda parecia diferente. Não havia fogos, nem festa, nem música. Mas havia algo no ar. Uma mistura de alívio, emoção e um futuro que, de repente, parecia possível. Lívia passou longos minutos sozinha no quarto, sentada à beira da cama, olhando para o colar no espelho. Tocava a pedra azul com a ponta dos dedos, como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Metade da fazenda, murmurou baixinho. E mais que isso, metade de uma vida. As palavras do irmão ainda ecoavam em algum canto da mente, mas já não tinham a mesma força. Elas agora disputavam espaço com o que André dissera. Você não é castigo. Nunca foi. Pela primeira vez, a voz de alguém que a amava falava mais alto do que as vozes de quem a condenou. Do lado de fora, no alpendre, André caminhava de um lado para o outro, com as mãos na cintura.
como quem luta com os próprios pensamentos. João apareceu na porta da cozinha, o chapéu na mão. Patrão, o senhor tá bem? André respirou fundo. Tô, só pensando demais. João sorriu de canto. Pensar demais às vezes atrapalha o que o coração já resolveu. André fitou o amigo. Você acha que eu tô indo depressa demais com isso? Eu acho que o senhor demorou foi muito, respondeu João sério. Desde que essa moça chegou, o senhor voltou a olhar a vida com olho de homem vivo. E ela só começou a florescer quando percebeu que aqui não era prisão. O resto é o tempo que vai ajeitando. André assentiu em silêncio. As palavras do peão mais velho sempre soavam simples, mas certeiras. Depois de alguns minutos, Lívia saiu pela porta da frente. Tinha o rosto lavado, os olhos ainda um pouco vermelhos, mas havia neles um brilho que não existia antes. O colar repousava sobre o peito, chamando a atenção, mas de um jeito suave. André parou de andar e ficou só esperando. Está fresco? Aqui fora, disse ela, puxando levemente o chale para se cobrir. As noites sempre ficam mais suaves depois de um dia pesado, respondeu ele, sem tirar os olhos dela. É como se Deus desse um descanso para a cabeça da gente. Ela sorriu, delicada. Acho que hoje a minha cabeça precisava muito desse descanso. Ficaram algum tempo calados, olhando o céu escuro, pontilhado de estrelas. Aquele era o tipo de silêncio que antes costumava machucar, mas que agora abraçava. Depois de alguns instantes, Lívia falou: André, por que você realmente me escolheu? Não falo da fazenda, da carta do seu pai. Falo de você, do seu coração. Ele respirou fundo. A pergunta veio como algo que ele já sabia que viria. Por que você não pediu nada? Respondeu. Você não chegou aqui querendo tomar, nem mandar, nem assumir nada. Você só chegou quebrada. E mesmo assim, começou a cuidar de tudo e de todos. Cuidou da horta, dos peões, da casa. E sem perceber, começou a cuidar de mim também. Ela abaixou, tímida. Eu só não queria atrapalhar. E acabou salvando, retrucou ele, simples. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas outra vez, mas agora ela não tinha mais vergonha disso. Chorava sem se esconder. Eu passei a vida escutando que eu estragava tudo, André. Que eu era o problema, que eu era o peso, a vergonha. E agora você vem e diz que eu salvei alguma coisa. Não alguma coisa, corrigiu ele. Você salvou alguém. Ela levantou os olhos e os dois se encararam. Havia uma tensão no ar, uma linha invisível entre os dois, puxando um para o outro. Eu tenho medo, confessou ela. Medo de aceitar tudo isso e depois acordar um dia e ver que não era verdade, que era só ilusão. André deu um passo à frente, aproximando-se o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Eu também tenho medo, disse ele com honestidade. Medo de não ser bom o bastante para você. Medo de errar. Medo de te machucar sem querer. Mas o que eu sinto é maior que o medo. Ela respirou fundo. E o que você sente, André? Ele demorou um pouco para responder. Estava acostumado a falar de terra, de gado, de contas, mas não de sentimentos. Ainda assim, naquela noite, resolveu enfrentar o que sempre evitou. Eu sinto que, quando você chegou aqui, a fazenda deixou de ser só obrigação e virou casa de novo. Eu sinto que, quando você sorri, o peso do meu dia fica mais leve. Eu sinto que, se você for embora, essa casa volta a ser só parede. E eu volto a ser só um homem sozinho. Lívia apertou os dedos no chale. Você está dizendo que André deu o último passo que faltava. Ficou tão perto que podia ver cada detalhe do rosto dela, cada lágrima, cada marca de dor e de coragem. Tô dizendo que te amo, Lívia, disse enfim. Do meu jeito torto, demorado e assustado. Mas amo. Ela fechou os olhos por um instante. As lágrimas desceram mais fortes agora, mas era como se lavassem anos de rejeição. Quando abriu, olhou diretamente para ele. Eu não sei se sei amar, confessou sincera, mas sei que quando você some da vista, eu fico contando o tempo para você voltar.
Sei que quando você está cansado, eu quero encontrar um jeito de aliviar. Sei que quando te vejo sorrir, parece que alguma coisa boa acontece aqui dentro. Levou a mão ao próprio peito. Se isso for amor, então eu também amo você. As palavras pareceram suspender o tempo. O vento ficou mais leve. O som distante dos animais cessou por alguns segundos, como se o mundo todo parasse para ouvir. André a olhou mais uma vez, como quem pede silenciosamente permissão. E pela primeira vez, ela não recuou, não desviou o rosto, não se encolheu. Ela ficou. E foi assim, com o consentimento claro no olhar, que ele levou a mão até o rosto dela, tocando de leve a lateral, com o polegar secando uma última lágrima. Se em algum momento você não quiser, é só me dizer, murmurou ele. Eu nunca vou te obrigar a nada. Eu sei, respondeu ela. Por isso eu não tenho medo agora. Suavemente André inclinou-se e encostou os lábios nos dela. Não foi um beijo apressado, nem voraz. Foi um beijo demorado, respeitoso, carregado de tudo o que eles viveram até ali. Dor, medo, cuidado, carinho, renúncia e agora entrega. Ela sentiu o coração disparar, mas não de pânico, e sim de reconhecimento. Ali, naquele gesto, não havia dominação nem posse. Havia encontro. Quando se afastaram pouco, ainda próximos, ela manteve a testa encostada na dele. É assim que é se sentir. Escolhida? Sussurrou. Não, respondeu André com um leve sorriso. É assim que é se sentir correspondida. Ela sorriu também, um sorriso aberto, que quase ele nunca tinha visto. Eu achei que nunca fosse viver isso, disse. Achei que o máximo que teria era um teto onde me tolerassem. E você ganhou um lar onde é amada, completou ele. Lá dentro, Dona Dalva espiava pela fresta da janela com um pano na mão e um sorriso que mal cabia no rosto. Eu sabia, disse ela baixinho para João, que estava logo atrás. A senhora sabe de tudo, Dona Dalva, respondeu ele. E a fazenda agradece. Do lado de fora, sob o céu estrelado do sertão, André e Lívia permaneceram ali, sentados depois, lado a lado, de mãos dadas, como se sempre tivesse sido assim. Aquele beijo não apagou o passado dela, nem as falhas dele. Não resolveu todos os problemas, nem curou todas as feridas. Mas marcou um antes e um depois. Antes, duas pessoas quebradas, juntadas pela dor e pela injustiça. Depois, dois corações inteiros o bastante para escolherem caminhar juntos. A partir daquela noite, tudo o que viria, as lutas, os julgamentos, as vitórias, seria enfrentado em dupla. E a fazenda Pedra Brava, que um dia foi cenário de solidão, se tornaria palco de uma história de amor nascida daquilo que muitos considerariam impossível. Um castigo que virou recomeço, uma entrega injusta que acabou se transformando em encontro, um fazendeiro endurecido pela vida, que aprendeu a amar incondicionalmente uma mulher que o mundo tentou descartar. O beijo que mudou tudo não foi feito para ser visto por plateia nenhuma. Mas, se o sertão tivesse memória escrita, naquela noite teria anotado. Foi aqui que, finalmente, André e Lívia deixaram de ser apenas hóspedes, um na dor do outro, e se tornaram morada. O tempo passou, e a vida na fazenda Pedra Brava tomou um rumo que ninguém em Santarina teria previsto. A história que começou com dor, injustiça e abandono terminou se tornando um testemunho poderoso sobre amor, renascimento e coragem. Depois do beijo que selou o sentimento dos dois, a fazenda ganhou um novo ritmo. Os peões trabalhavam com mais disposição. A casa vivia cheia de risos discretos, e até as noites pareciam cair de maneira mais suave. Mas a verdadeira mudança estava dentro de André e Lívia. Ele, que um dia fora um homem fechado, endurecido pela vida, descobriu que amar não era fraqueza, e sim o maior ato de força que alguém pode ter. Ela, que viveu anos acreditando vergonha ou castigo, finalmente se viu como alguém digna de cuidado, respeito e futuro. E esse futuro chegou cedo.
Certa manhã, André encontrou Lívia na horta, ajoelhada entre os pés de hortelã, observando as folhas novas. Ele se aproximou devagar, como sempre fazia para não assustá-la, mas aquele tempo já tinha passado. Ela levantou o rosto e sorriu. Um sorriso pleno, um sorriso de quem encontrou chão firme. "Está melhor?" perguntou ele, oferecendo a mão. "Estou. Dormi bem", respondeu ela. Segurando a mão dele com naturalidade, André se agachou ao lado dela. "Sabe, a fazenda vai ficar ainda mais bonita agora." "Por quê?" perguntou ela, curiosa. Ele tirou um envelope do bolso, mas não era um envelope de surpresa, nem um anúncio de mudança brusca. Era um documento simples, confirmando a transferência oficial de metade da fazenda para o nome dela. "Porque agora, oficialmente, você é dona desta terra comigo." Lívia colocou a mão sobre a boca, emocionada. "André, há que dizer... Eu não sei nem o... Diz só que vai ficar", respondeu ele, olhando-a nos olhos. "Ficar como parceira de trabalho, como companheira de vida, como a mulher que eu escolhi e que me escolheu de volta." Lívia respirou fundo, deixando uma lágrima cair, mas aquela lágrima não doía. Era alívio, era vitória. "Eu fico. Fico porque pela primeira vez, este lugar não é prisão, é casa." André sorriu, e naquele sorriso havia paz. Os meses seguintes mostraram a força da união deles. Santa Arina, que antes murmurava sobre o castigo entregue à fazenda, agora falava de orgulho, de transformação, de um amor que nasceu das cinzas. As pessoas diziam: Lívia não foi castigo, foi cura. E André não era bravo, só estava esperando alguém que entendesse seu silêncio. O tempo, esse escultor invisível, tratou de moldar a história dos dois não como escândalo, mas como esperança. E numa tarde luminosa, diante de alguns vizinhos, amigos e peões que se tornaram família, André e Lívia oficializaram seu compromisso. Fizeram festa grande. Não chamaram músicos, não precisaram de luxo. Casaram-se debaixo do velho pé de ipê, aquele mesmo que acompanhou tantas histórias da família Valença, e agora testemunhava o renascimento de uma nova. Quando trocaram votos simples, a voz de André tremia. "Eu prometo te proteger, não do mundo, mas da solidão, e prometo dividir tudo, até meus silêncios, contigo." Lívia, emocionada, respondeu: "Eu prometo te amar. Não pelo que você me deu, mas pelo que você me devolveu. A mim mesma." E ali, naquele encontro de mãos e de almas, a fazenda finalmente encontrou a harmonia que faltava desde a morte dos pais de André. A vida seguiu, com desafios, com trabalho duro, com dias cansativos e noites de descanso profundo. Mas agora, tudo era enfrentado a dois, e esse era o maior presente que o destino poderia lhes oferecer. A gente não escolhe sempre o que acontece com a gente, mas escolhe o que fazer com o que fizeram conosco. Lívia escolheu se levantar. André escolheu se abrir, e juntos encontraram um caminho que tinha sido negado a ambos. Um lar onde havia respeito, cura e amor. Histórias como essa nos lembram que ninguém está condenado ao destino que os outros tentaram impor. Sempre existe outra chance. Sempre existe um novo começo. E agora eu quero saber de você. Qual foi sua opinião sobre essa história tão emocionante? Deixe aí nos comentários. Eu leio todos. Se gostou, deixe o like. Isso ajuda demais. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos. E com sua ajuda vamos chegar lá. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição de vida. E agora, clique na próxima história que está aparecendo aí na tela. Nos vemos lá.